Quero tentar resolver meus problemas com o tema de intervenção federal, né? E aqui eu quero dividir em três partes. Uma que eu vou estar lendo a legislação, outra eu vou tentar falar um pouco do meu mapa mental, tentando relembrar os artigos, e no terceiro momento uma leitura da jurisprudência relacionada ao tema. Jurisprudência que eu retirei durante o tempo que eu fui lendo a jurisprudência e separando, né? Vamos lá, a leitura do texto sem comentários. Antes, quero fazer um parâmetro geral de como que acontece e por que a gente tem problema nisso aqui. São três formas de intervenção: espontânea, por solicitação e por requisição. Por requisição a gente vai ter quatro formas, por solicitação uma, e espontânea a gente tem quatro também. Quatro incisos lá dentro que vão ser as formas de espontânea. A espontânea é o presidente que decreta de ofício, é feita uma apreciação pelo Congresso Nacional durante o prazo de 24 horas. Por solicitação, é feito um pedido do chefe do legislativo ou executivo, daquele poder coacto, que vai ser a hipótese do inciso 4. O presidente tem discricionariedade nesses casos, é apreciado pelo Congresso Nacional no prazo de 24 horas. E as formas de requisição é a do inciso 4, 6 que repete duas vezes, mas são formas diferentes, e o 7, que é os princípios sensíveis. Pronto. Esse é um panorama geral das formas de intervenção que a gente tem. Agora, a leitura da Constituição. Da intervenção. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Por termo a grave comprometimento da ordem pública, foi o que o Lula usou. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Lei federal, ordem ou decisão judicial. Assegurar a observância dos seguintes princípios: constitucional, forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviço público de saúde. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. A decretação da intervenção dependerá, no caso do inciso 34, 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Nessa hipótese, precisa de solicitação solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do STF, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário.
nesse inciso aqui é a hipótese de intervenção por solicitação ou por requisição. Ela vai aparecer nas duas hipóteses, que a gente vai ver daqui a pouco. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do STF, que é a hipótese do inciso 4 do 30, no inciso 6º do 34. Essa aqui é a mesma, ele não remete, mas é a mesma. No caso de desobediência de ordem ou decisão judiciária, de requisição do STF, do STJ ou do TSE. Essa daqui é uma das hipóteses de requisição. A requisição tem 4. Essa daqui é outra hipótese. A gente viu a anterior, que é tanto por solicitação como por requisição, e essa agora é uma das hipóteses de requisição. De provimento pelo STF de representação do Procurador-Geral da República. Nos casos dos princípios sensíveis, que é inciso 7, e no caso de recusa à execução de lei federal. Então, nós temos aqui mais duas hipóteses de requisição, que é provimento pelo STF, embora fale provimento, mas é uma das hipóteses de intervenção por requisição. O PGR representa os princípios sensíveis, forma republicana, sistema federativo, qual que é o outro? Regime democrático, pessoa humana, autonomia municipal, enfim. Nesses casos, que é mais uma das formas de requisição, o Procurador-Geral da República, PGR, representa, o STF requisita. E há uma outra hipótese também de requisição, e no caso de recusa à execução de lei federal. Tá, parágrafo primeiro. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, os prazos e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas, se não estiver funcionando o Congresso Nacional. Ou a Assembleia Legislativa far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Nos casos do inciso 6º, que é execução de lei federal ou ordem judicial. No inciso 7, que é os princípios sensíveis. Ou no 35.4, que é na hipótese do Estado pro município, que é quando o Tribunal de Justiça, por representação, por violação ao princípios da Constituição Estadual, a ordem ou decisão no âmbito estadual, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a este voltarão, salvo impedimento legal. Vamos lá. Eu já tinha dito anteriormente, são 3 formas de intervenção: espontânea, por solicitação ou por requisição. Tá. A espontânea, a gente vai ter 4 incisos. Vamos lá. Primeira hipótese de intervenção, a espontânea. Lembrando que a espontânea, o presidente decreta de ofício e é feita uma apreciação pelo Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Quais são essas hipóteses? Manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação e outra. Por termo a grave comprometimento da ordem pública, hipótese aí que pode ser cobrada por termo grave a comprometimento da ordem pública, reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Então, essas são as formas espontâneas de intervenção, que o presidente decreta de ofício e é apreciado pelo Congresso Nacional. A gente vai uma por uma agora.
A segunda forma de intervenção é por solicitação. Qual é, qual é ela? Tá. Por solicitação, a gente tem o pedido do chefe do legislativo e executivo. O presidente aqui nesse caso tem discricionariedade e é apreciado pelo Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Então, o inciso 4 diz o seguinte: a União não intervirá nos Estados, no Distrito Federal, exceto para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes na unidade da Federação. Essa é uma hipótese que também vai aparecer por requisição, só que a forma como que ela vai se iniciar vai ser diferente. Aqui, a solicitação vai vir a pedido do chefe do legislativo ou executivo. Então, e aqui o presidente vai ter essa discricionalidade ou não de decretar, mas é a hipótese do inciso 4, que é garantir o livre exercício de qualquer dos poderes. Então, se o legislativo ou executivo estiver coacto ou impedido de fazer algo, ele pode fazer esse pedido. E aí vai ter uma outra forma de requisição que nós vamos ver agora. Tá? Mas de solicitação somente essa. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. A terceira forma de intervenção é a requisição. A requisição vão ter 4 subformas. Né? E aí nós vamos em cada uma delas. A primeira subforma de requisição, e aí a gente precisa ter atenção nessa primeira, porque o presidente do TJ ele solicita, e aí pode parecer que não é uma forma de requisição, mas é uma forma de requisição. O presidente do TJ solicita, mas o STF é que requisita, que é nas hipóteses do inciso 4, que é o hipótese de requisição, nossa terceira. É obrigado a decretar nesses casos. As hipóteses de requisição são todas obrigadas a requisitar. Nenhuma tem discricionalidade. A única que vai ter discricionalidade é a de solicitação. Solicita, né? Solicita. E a espontânea é de ofício. E a única que é apreciada pelo Congresso Nacional é essa hipótese do inciso 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes na unidade da federação. Dentro da hipótese de requisição. A segunda, que é a hipótese do inciso 4 que a gente já leu. Tá. A segunda subespécie é realizada pelo STJ, ela é iniciada, ela é requisitada pelo STJ, STF e TSE, que é a hipótese do inciso 6. Qual que é a hipótese do inciso 6? Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Decisão judicial, ordem ou lei federal. É obrigado a decretar, não tem controle político. Essa hipótese do inciso 6 também vai ter uma outra, hipótese de requisição. Além, vai ser o mesmo inciso, só que são duas formas de intervenção. Uma STJ, o STF e o TSE requisita, que é nesse inciso, e uma outra vai se dar por representação do Procurador-Geral da República ao STF, e aí nós vamos chamar isso de ADI interventiva, que o STF vai requisitar. Primeiro, o PGR representa, o STF requisita. E aí, no mesmo sentido, é obrigado a decretar, não tem controle político. Nessa mesma hipótese, inciso 6. Então, hipótese inciso 6, a gente pode ter duas. Requisição direta pelo tribunal ou Procurador-Geral da República representa o STF, a ADI interventiva. E a nossa quarta subespécie ou subforma de requisição é a hipótese do inciso 7, que é os princípios sensíveis. Aqui nessa hipótese, ela só se dá dessa forma, por representação do Procurador-Geral da República ao STF, é uma também das hipóteses de ADI interventiva, em que o Procurador-Geral da República representa mediante alguma do inciso 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Direitos da pessoa humana, autonomia municipal, proteção de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido de receita resultante de impostos estaduais,
compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento de ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Então, de acordo com o mapa mental, a gente tem essas três hipóteses e essas várias bifurcações aqui, que é a mesma coisa desses artigos aqui, só que de maneira feita através de um mapa para tentar entender. E aí a ideia aqui é tentar fazer uma leitura novamente, tentando lembrar do mapa para que isso se consolide. A decretação da intervenção dependerá, no caso do artigo 34.4, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Aqui é aquela hipótese, aquela segunda hipótese de intervenção que se dá por solicitação ou por requisição. E aí, o que vai diferenciar dessa hipótese aqui é quem que está pedindo. Se o poder legislativo pede ou o executivo pede, como é solicitação, o presidente vai ter discricionariedade. Vai haver o prazo de 24 horas para apreciação do Congresso Nacional. Diferentemente, no caso, se o STF requisita, aí nós vamos para outra forma de requisição, que, no caso, se o STF ele requisita, o próprio nome dá, e se ele for, a coação for exercida pelo Poder Judiciário, nesse caso, né? Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Então, nesse caso, vai entrar como hipótese de requisição. Então, o inciso 4 ele é tanto hipótese de solicitação, segunda hipótese, e a terceira hipótese de requisição, no mesmo inciso. No caso de desobediência à ordem judiciária, a ordem ou decisão judiciária, que essa hipótese é a hipótese do inciso 6º, não está falando aqui, mas é a hipótese do inciso 6º, de requisição do STF, do STJ e do TSE. É aquela nossa segunda hipótese de requisição. A gente tem 4 lá dentro, e aí essa aqui é aquela segunda. Aqui não fala que é o inciso 6º, mas se a gente voltar lá no artigo 34.6, vai aparecer lá, que vai ser uma forma de intervenção caso em desobediência de ordem ou decisão judiciária e de lei federal. Não, de lei federal vai estar aqui embaixo, não confunda. Então, desobediência de ordem ou decisão judiciária, requisição do STF, do STJ ou do TSE. Agora, na terceira hipótese, no terceiro inciso aqui, que é a hipótese de representação pelo PGR do inciso 7 do 34, que é os princípios sensíveis, nesse caso precisa da representação do Procurador-Geral da República. E aí é uma daquelas formas, subformas que a gente tem dentro da requisição. Acho que essa aqui é a quarta. E no caso de recusa à execução de lei federal. No caso de recusa à execução de lei federal, também precisa de provimento do STF, que é no caso a requisição, e de representação do Procurador-Geral da República. Fica a mesma. E aqui a gente continua, porque aqui não vou ler novamente. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Se não tiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. No caso do inciso 6, que é a execução de lei federal, né? Lei federal, ordem ou decisão judicial. E no inciso 7, que é os princípios sensíveis, aquela forma republicana, sistema federativo, regime democrático, autonomia municipal, que mais? Direitos das pessoas humanas, que mais? Falta quantos? Tá aqui embaixo. Prestação de conta da administração pública direta e indireta. Eu lembrei só 3. Aplicação, então, lembrei 3, falta 4 e 5. Prestação de conta da administração pública direta e indireta. Aplicação do mínimo exigido de receita de imposto. E aí
desenvolvimento do ensino e na saúde. São 4 hipóteses do princípio sensíveis. Tá, nessas duas hipóteses, inciso 6 e 7, voltando, e o 35.4, que é o 35.4 é o caso de que o Tribunal de Justiça, no âmbito dos estados aqui, representa para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou prover execução de lei, ordem ou decisão judicial, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa. O decreto limitar-se-á à execução do ato impugnado se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Pronto. Acho que deu para compreender e relembrar. Agora, uma jurisprudência. Somente o Procurador-Geral da Justiça, PGJ, tem legitimidade para propor a ação direta interventiva por inconstitucionalidade da lei municipal. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual no município. A Constituição Estadual não pode disciplinar sobre intervenção estadual de forma diferente das regras previstas na Constituição Federal. A Constituição não pode trazer hipóteses de intervenção estadual diferentes daqueles que são previstos no artigo 35 da Constituição Federal. As hipóteses de intervenção estadual previstas no artigo 35 são taxativas. Caso concreto, o STF julgou inconstitucional dispositivo da Constituição de Pernambuco que previa que o Estado-membro poderia intervir nos municípios caso ali ocorressem atos de corrupção e improbidade administrativa. Viola a Constituição Federal a previsão contida na Constituição Estadual atribuindo aos tribunais de contas a competência para requerer ou decretar a intervenção do município. Essa previsão não encontra amparo nos artigos 34 e 36 da Constituição. É inconstitucional norma estadual pela qual se prevê hipótese de intervenção estadual em municípios, não contemplada no artigo 35 da Constituição Federal. Parece que é a mesma coisa, mas aqui foi no do Acre, né? Caso diferente, mas decidindo a mesma coisa. A Constituição Estadual não pode trazer hipótese de intervenção estadual diferente daquelas que são elencadas no artigo 35 da Constituição Federal. As hipóteses de intervenção estadual previstas no artigo 35 são taxativas. Caso concreto, o STF julgou inconstitucionais o artigo 25 da Constituição do Acre, que previa que o Estado-membro poderia intervir no município quando verificar sem justo motivo impontualidade no pagamento de empréstimo garantido pelo Estado fossem praticados na administração municipal atos de corrupção devidamente comprovados. Autonomia dos entes. Não é possível envio de força nacional para atuar no Estado-membro sem que tenha havido pedido ou concordância do governador. Compete ao Ministro da Justiça determinar a ida de Força Nacional de Segurança Pública para atuar em determinado Estado-membro ou Distrito Federal. Segundo o artigo 4 do Decreto 5289, a determinação do emprego de Força Nacional pode ocorrer de duas formas. Solicitação expressa do governador, formulada ao Ministro da Justiça, mediante iniciativa do próprio Ministro da Justiça, mesmo sem solicitação do governador. Se o próprio governo solicita o auxílio, não há qualquer problema ou questionamento. No entanto, e se o ministro da Justiça determina o envio de força nacional, mesmo sem o pedido do governador, essa atuação seria constitucionalmente válida? Não. Isso viola o princípio da autonomia municipal. Foi o que decidiu o STF em juízo de delibação, ao apreciar medida liminar em ação civil originária. Juízo de delibação é o juízo superficial sobre a legalidade de um ato, sem contudo adentrar no exame de mérito. Ao apreciar medida liminar em ação originária, afirmou a Corte, é plausível a alegação de que a norma escrita no artigo 4 do Decreto 5289, naquilo que dispensa a anuência do governador de Estado no emprego de força nacional de segurança pública, viole o princípio da autonomia estadual. Fim.